Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. O principal benefício deste processo é que ele garante que o grau de tipo, visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos quanto à importância do projeto para a organização. O plano de gerenciamento dos riscos é vital na comunicação, obtenção de acordo e apoio das partes interessadas para garantir que o processo de gerenciamento dos riscos seja apoiado e executado de maneira efetiva. As suas entradas são o plano de gerenciamento do projeto, o termo de abertura do projeto, registro das partes interessadas e os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas são técnicas analíticas, opinião especializada e reuniões. A sua saída é o plano de gerenciamento dos riscos. Técnicas analíticas são usadas para a compreensão e definição do contexto geral de gerenciamento dos riscos do projeto. O contexto de gerenciamento de risco é uma combinação de atitudes das partes interessadas em relação ao risco e a exposição estratégica ao risco de um determinado projeto com base no contexto geral do projeto. A opinião especializada serve para garantir uma definição abrangente do plano de gerenciamento dos riscos. Deve solicitar a opinião e o conhecimento de grupos ou pessoas que tenham treinamento ou conhecimento especializado na área em questão, tais como alta administração, partes interessadas do projeto, gerentes de projetos, especialistas no assunto da área de negócio, grupos e consultores do setor, associações profissionais e técnicas. Reuniões. As equipes dos projetos fazem reuniões de planejamento para desenvolver o plano de gerenciamento dos riscos. Os participantes dessas reuniões podem incluir o gerente de projetos, membros selecionados da equipe do projeto e das partes interessadas. Qualquer pessoa da organização com responsabilidade de gerenciar o planejamento dos riscos e as atividades de execução e outros conforme necessário. O plano de gerenciamento dos riscos é um componente do plano de gerenciamento do projeto e descreve como as atividades de gerenciamento dos riscos serão estruturadas e executadas. O plano de gerenciamento dos riscos inclui o seguinte: metodologia, que define as abordagens, ferramentas e fontes de dados que podem ser usados para realizar o gerenciamento dos riscos no projeto, papéis e responsabilidades, que define o líder, o apoio e os membros da equipe de gerenciamento dos riscos para cada tipo de atividade do plano de gerenciamento dos riscos e explica suas responsabilidades. O orçamento, que estima os fundos com base nos recursos designados para inclusão na linha de base de custos e estabelece os protocolos para aplicação das reservas de contingência e gerenciamento. Prazos, que define quando e com que frequência os processos de gerenciamento dos riscos serão realizados durante o ciclo de vida do projeto. Estabelece os protocolos para aplicação das reservas de contingências, do cronograma e estabelece as atividades de gerenciamento dos riscos a serem incluídas no cronograma do projeto. O plano de gerenciamento dos riscos também inclui o seguinte: categorias de riscos. Fornece um meio de agrupar possíveis causas de riscos. Podem ser usadas em várias abordagens, como por exemplo uma estrutura baseada nos objetivos do projeto por categoria. A estrutura analítica dos riscos, EAR, ajuda a equipe do projeto a considerar muitas fontes a partir das quais os riscos podem surgir em um exercício de identificação de riscos. Diferentes estruturas de EAR serão apropriadas para diferentes tipos de projetos. Uma organização pode usar uma estrutura de categorização previamente preparada, que pode ter a forma de uma simples lista de categorias ou ser estruturada em uma EAR. A EAR é uma representação hierárquica dos riscos, de acordo com suas categorias de riscos. Agora, dê uma pausa no vídeo e veja atentamente o exemplo apresentado na figura deste slide. O plano de gerenciamento dos riscos também inclui o seguinte: definições de probabilidade e impacto dos riscos. A qualidade e a credibilidade da análise dos riscos requerem a definição de diferentes níveis de probabilidade e impacto dos riscos que são específicos ao contexto do projeto. As definições gerais dos níveis de probabilidade e impacto são adaptadas a cada projeto durante o processo planejado de gerenciamento dos riscos, para serem usadas nos processos subsequentes. A tabela desse slide é um exemplo de definições de impactos negativos que poderia ser usado na avaliação dos impactos de riscos com relação a 4 objetivos do projeto. Tabelas semelhantes poderiam ser definidas com a perspectiva dos impactos positivos. A tabela ilustra as abordagens relativa e numérica, nesse caso, abordagens não lineares.
Agora dê uma pausa no vídeo e veja atentamente o exemplo apresentado na tabela desse slide. O plano de gerenciamento dos riscos também inclui o seguinte: a matriz de probabilidade de impacto, que é a matriz que é uma rede para o mapeamento da probabilidade de ocorrência de cada risco e seu impacto nos objetivos do projeto, caso tal risco ocorra. Tolerâncias revisadas das partes interessadas, conforme se aplica ao projeto específico, podem ser revisadas no processo planejado o gerenciamento dos riscos. Formatos de relatórios, que definem como os resultados do processo de gerenciamento dos riscos serão documentados, analisados e comunicados. Eles descrevem o conteúdo e o formato do registro dos riscos, assim como quaisquer outros relatórios de riscos necessários. E o acompanhamento. O acompanhamento documenta como as atividades de riscos serão registradas para benefício do projeto atual e como os processos de gerenciamento dos riscos serão auditorados.